E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso. Na aula de hoje vou falar sobre combinação linear e dependência linear. Vocês vão aprender o que é uma combinação linear, o que são conjuntos, né, linearmente dependentes e linearmente independentes. Vamos aprender a classificar esses conjuntos, tá? Vamos lá então? Bom pessoal, então vamos lá. O que seria uma combinação linear? Uma propriedade importante da álgebra linear é a combinação linear, porque é através dela que é possível encontrar novos vetores a partir de vetores dados, utilizando escalares. Como assim, professor? Ó, vamos dar um exemplo aí. Então, ó, esse vetor V, pessoal, ele é o resultado de uma combinação linear de um conjunto de outros vetores. Então, a gente tem um vetor U1, vetor U2, vetor U3, vetor U4, U5, até o seu respectivo vetor UN. Então você tem um conjunto de vetores que multiplicados por escalares, né? Escalar aqui C1, C2, C3 e assim vai até o Cn. Você gera aqui uma combinação linear, né? Essa combinação linear vai te gerar um outro vetor, que seria o vetor V, tá? Isso é uma combinação linear. Bom, o que nós podemos diferenciar uma combinação linear e quando uma combinação não for linear? Combinação linear, pessoal, lembra de sistema linear. Sistema linear, nós temos sistemas lineares e sistemas não lineares. Sistema não linear é quando você tinha lá, por exemplo, um x quadrado, né, x ao cubo. E tudo que era x elevado à primeira potência aqui, nós classificávamos como um sistema linear. Na combinação linear não é diferente, tá? Uma combinação não linear, pessoal, é quando você tem aqui, ó, potência, quadrado, cubo, quando você multiplica dois vetores. Então, isso é uma combinação não linear, tá? Então, essa seria a diferença. Bom, pessoal, então, a combinação linear está presente nos estudos de matrizes, tá? Como vocês podem observar nesses dois exemplos aqui embaixo, nós temos duas matrizes, e essas matrizes têm combinação linear dentro delas. Como que a gente vai identificar isso? Vocês têm que ficar bem atentos, né, os elementos. Eu até destaquei aqui as linhas da primeira, ó. Você tem a linha 1, linha 2 e linha 3, certo? Que combinação linear que você pode encontrar aí? Você pode dizer que a linha 1 mais a linha 2 é igual à linha 3. Então, por exemplo, se você soma aqui, ó, 1 com 0, você vai ter 1. 2 mais 4, você vai ter 6. E 3 mais 2, você vai ter 5, tá? Então, a linha 3 é igual à linha 1 mais a linha 2. E no segundo exemplo, pessoal, como que a gente pode identificar uma combinação linear aqui? Pessoal, além das linhas, você pode ter combinação linear também de colunas, tá? Então, a gente tem aqui três colunas, coluna 1, coluna 2 e coluna 3, certo? Tá. E combinação linear que a gente pode identificar? Eu posso dizer que a coluna 1 mais duas vezes a coluna 2 é igual à coluna 3. Ah, professor, na combinação linear não tem que ter os escalares? Por que no primeiro exemplo não tem? Tem sim, ó. Primeiro exemplo você tem 1 aqui na frente, ó. 1 que multiplica a linha 1 mais 1 que multiplica a linha 2. Aqui você tem 1 que multiplica a coluna 1 mais 2 que multiplica a coluna 2, tá? Então, 4 mais 2 vezes 1, você vai ter 6. 2 mais 2 vezes 2 vai te dar 6. 3 mais 2 vezes 2, que é 4, você vai ter 7. 3 mais 4 é igual a 7. Beleza, então é uma combinação linear também. Entenderam? Bom, agora vocês entenderam o que é uma combinação linear. Agora eu vou explicar para vocês o que é dependência e independência linear, pessoal. Ó, imagine um conjunto de vetores S, que é igual a o vetor U1, U2, U3, até o vetor UN. Todos eles pertencentes a um espaço vetorial V.
em que V é um espaço vetorial. Podemos dizer que o conjunto S é linearmente independente, ou seja, é LI, tá? A gente sempre vai falar LI para descrever se é linearmente independente e LD para descrever se ele é linearmente dependente, tá? Então, ele vai ser LI se o escalar, né, alfa1 vezes o vetor U1 mais os demais escalares vezes os demais vetores, isso aqui resultar em zero, tá? Se toda essa soma resultar em zero, então ele é um conjunto linearmente independente, é um conjunto LI. Isso se os escalares forem zero, né? Então, vamos supor que você tem um conjunto de vetores aqui. Se um escalar só não for zero, ele não é linearmente independente. Aí ele vai ser um conjunto linearmente dependente, tá? Então tem que ficar muito atento a isso aí. Caso algum dos vetores do conjunto S seja uma combinação linear de outros vetores, o conjunto também será caracterizado como LD, linearmente dependente, tá? Então, outro detalhe que é bom vocês ficarem atentos. Então, podemos resumir a diferença entre LI e LD da seguinte maneira. LI apresenta uma única solução para que a soma dos vetores de um conjunto qualquer resulte zero, que é a solução trivial que a gente fala, tá? LD apresenta mais de uma solução para que a soma dos vetores de um conjunto qualquer resulte zero. Então, ele apresenta mais de uma solução. Para entender isso, vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. Exemplo 1. Então, no exemplo 1 aqui, seja S V, em que V está contido em R2, né? Pertence ao espaço bidimensional. Verifique se o conjunto S, aqui o nosso conjunto S, ó. Então, nós temos duas pares ordenados, né? 0 e 1 e 1 e 0. No caso, são dois vetores. Verifique se esse conjunto é LI ou LD. Como que a gente vai verificar isso? Eu não falei para vocês que para um conjunto CLI, todos os escalares têm que ser zero? Então, como que a gente faz isso? Você vai ter que colocar escalares dentro desses conjuntos. Como assim, professor? Vamos lá. Eu posso dizer que alfa, que multiplica o primeiro vetor, 0,1, mais beta, né? Mais beta, que multiplica o segundo vetor, o Bzinho, eu vou chamar de Azinho e Bzinho, tá? Para ficar mais fácil. Então, Azinho, que multiplica o primeiro vetor, mais Bzinho, que multiplica o segundo vetor, que é 1 e 0, e tudo isso aqui tem que ser zero, não é? Na condição lá, ó. A soma aqui dos escalares vezes os vetores tem que resultar em zero. Beleza. Sabendo disso, como que eu faço aqui agora? Então, lembra que você sempre vai somar o primeiro elemento do primeiro vetor com o primeiro elemento do segundo vetor. Então aqui, ó, lembrando que aqui é sempre x e y, né? X, y. Então x com x e y com y. Então, ó, o escalar que está aqui, ele vai multiplicar os dois elementos do vetor, certo? Então é alfa, que multiplica 0, mais b, né? B que multiplica 1, certo? Isso aqui tem que resultar em 0. É a primeira equação que eu tiro, considerando os valores de x. Agora, eu vou analisar em y. Então, eu tenho alfa que multiplica... Alfa, que eu vou chamar de Azinho, tá? Azinho que multiplica 1, mais Bzinho que multiplica 0. Essa é a minha segunda equação. Que conclusão que eu posso tirar aqui da primeira e da segunda, gente? Na primeira, o 0 não está multiplicando A? Isso aqui vai resultar em 0. O B está multiplicando 1. Então, o B, que conclusão que eu tiro? Que o meu B vale 0. Entendeu? E a segunda equação? Ó, o B está multiplicando 0.
O A multiplica 1, então eu tenho que o A vale 0. Opa, então os meus dois escalares são 0. Portanto, eu posso afirmar que esse conjunto S, ele é LI, linearmente independente. Então, se os seus escalares forem 0, ter apenas a solução trivial que é 0, então o seu conjunto é linearmente independente. Tá? Então essa aqui é a nossa resposta, que é o que eu já acabei de fazer, tá bom? Vamos fazer um segundo exemplo? Ó, seja S pertencente a um espaço vetorial V, em que V agora está em R3, ou seja, está no espaço tridimensional. Olha o nosso conjunto, pessoal. Nós temos agora 3 vetores, ó. 1, 2, 3. Vamos verificar se é L ou LD? Então, mesma coisa, tá? A gente vai ter que colocar escalares que vão multiplicar esses vetores. A gente vai ter que achar os valores desses escalares. Vamos lá, então? Então, eu tenho o alfa, o Azinho, né? Vou chamar de Azinho de novo, tá? Que multiplica 0,1 e 0, mais o B, que multiplica 1, 0, 0, mais C, que multiplica 0, 0 e 1. Tá bom? Mesmo esquema. Tudo que é x, a gente vai somar. X, x, x. Tudo que é y, a gente também soma. Y, y, y. Tudo que é z, a gente também vai somar, tá? Então, x com x, y com y e z com z. Então, o que a gente vai ter aqui? Alfa que multiplica 0, tá? Alfa que multiplica 0. Azinho, tá? Desculpa, Azinho que multiplica 0. Mais Bzinho que multiplica 1. Mais Czinho que multiplica 0. Tudo isso vai ser igual a 0. Tá, agora eu vou pegar, somei todos os que estão em x, agora eu vou somar todos os que estão em y. Azinho que multiplica 1, então Azinho que multiplica 1, mais Bzinho que multiplica 0, Bzinho que multiplica 0, mais Czinho que multiplica 0 de novo. Tudo isso aqui vai resultar em 0. E a terceira equação que eu vou ter, que vai ser referente às posições em Z. Então, Azinho multiplica 0, mais Bzinho que multiplica 0, mais C que multiplica 1. Que conclusão que eu tiro para cada equação, pessoal? Na primeira, ó, Azinho multiplica 0, então vai zerar. Czinho multiplica 0, vai zerar também. E o Bzinho, que multiplica 1, né? Então você vai ter que o B vale 0. Vai ser igual a 0. E a segunda equação? O B multiplica 0, vai zerar. C multiplica 0, vai zerar. Você tem que o A, que multiplica 1, né? Então o A vai ser igual a 0. A multiplica 0, zera. B multiplica 0, zera. E C que multiplica 1, você vai ter que o Z vale 0 também. Opa, pessoal, eu tenho mais de uma solução? Não. Eu tenho que todas as minhas constantes são 0. Se todas as constantes são igual a 0, então o meu conjunto ele é LI, linearmente independente, tá? Bom, vamos fazer mais um exemplo, tá? Ó, isso aqui só reforçando é o que a gente acabou de fazer, né? Ele é um conjunto LI. Vamos fazer mais um exemplo? Terceiro exemplo, vamos lá. Seja S pertencente a V, em que V é igual a R2, ou seja, o V está no plano bidimensional. Verifique se o conjunto S, em que nós temos agora dois vetores, né, 2,3 e 4,6, é LI ou LD. Pessoal, olhando, batendo o olho nesse conjunto, a gente já consegue perceber que há uma combinação linear entre eles, entre esses dois vetores, não é? Concorda comigo que se eu chamar esse aqui de vetor U, por exemplo, e esse aqui de vetor V,
Concordam comigo que o U é igual a 2 vezes V? Desculpa, na verdade, concordam comigo que o vetor V é igual a 2 vezes o vetor U? Então, o vetor U, o V, né, desculpa, é igual a 2 vezes o vetor U. Ó, porque 4 é igual a 2 vezes 2. 6 é igual a 2 vezes 3. Então, isso aqui é uma combinação linear. Então, lá nas propriedades de dependência linear, eu falei para vocês que quando nós temos uma combinação linear de outros vetores, ou seja, os dois vetores lá, U e V, o conjunto também será caracterizado como linearmente independente. Bater no olho, você já fala que ele é LD, tá? Mas, beleza. Mas vamos fazer da forma que a gente vinha fazendo? Vamos achar os escalares para ver se os escalares também vão dar mais do que uma solução. Então vamos lá. Mesmo esquema, ó. Azinho que multiplica o primeiro vetor, 2,3, mais o Bzinho que multiplica o segundo vetor, 4,6. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. X vai somar com X e Y vai somar com Y. Então, eu tenho que o alfa, lembrando que o escalar ele sempre multiplica todos os elementos, né, do vetor. Então, aqui eu vou ter alfa, que multiplica 2, mais, alfa que na verdade é azinho, tá? Sempre confundo, mas enfim. Mais B, que multiplica 4, tem que ser 0, certo? Azinho, que multiplica 3, mais Bzinho, que multiplica 6. Isso aqui também tem que ser 0. Que conclusão que nós podemos tirar aí dessas duas equações, pessoal? Eu tenho aqui que o A, né, eu posso isolar aqui o A, ele vai ser igual a, passo o B para lá, né, o B aqui vai ser negativo, menos 4B sobre 2. Então, o meu Azinho vai ser igual a menos 2B, tá? Essa é a minha primeira solução. Opa, então o meu A é igual a menos 2B. Vamos ver na segunda equação aqui o que acontece? Ó, eu vou ter que o meu A vai ser igual o B vezes 6 vai passar para lá, negativo, né? Menos 6B que divide o 3, né? 3 passa lá dividindo. Então, eu tenho que o meu A é igual a menos 2B. Pessoal, quando você tem esse tipo de situação, você pode ter várias soluções possíveis. Você pode ter o 0, se você colocar o B igual a 0 aqui, ó, o seu A também vai ser 0, ou você pode ter qualquer outro valor. Se você colocar 1 para o B, por exemplo, você vai ter um valor para o A. Se você colocar 2 para o B, você vai ter um outro valor para o A. Então, você pode ter diversas soluções possíveis. Se você tem mais de uma solução, você tem diversas soluções, então o seu conjunto ele é LD, linearmente dependente, tá bom? Bom, então essa é a nossa resposta. Ele é um conjunto linearmente dependente. Vamos fazer o quarto exemplo? Ó, seja S pertencente a V, em que V é igual a R2, ou seja, o V também está no sistema bidimensional. Verifique se o conjunto S, agora nós temos aqui dois vetores, 1,1 e 1,-1, é LI ou LD. Vamos lá, mesmo esquema, pessoal. Aqui nesse caso, ó, eu não consigo perceber nenhuma combinação linear. Vamos resolver naquele esquema, então, colocando os escalares. Então, nós temos aqui o Azinho, que vai multiplicar o primeiro vetor, 1, né? Mais o Bzinho, que vai multiplicar o segundo vetor, que é 1,-1.
Isso aqui tem que ser 0. Lembrando que aqui é x, y, x, y. Então, x com x, y com y, né? Então, azinho multiplica 1, eu tenho a vezes 1, mais b, que multiplica 1, né? b vezes 1. Isso aqui tem que ser igual a 0. Agora, o meu a vai multiplicar 1 aqui. Então, a multiplica 1, mais o b que vai multiplicar o menos 1. b que multiplica menos 1, tá? Isso aqui vai ser igual a 0 também. Bom, pessoal, conclusão que eu posso tirar aqui. Que o meu azinho é igual a menos b. E aqui o meu azinho, ele é igual a mais b. Nossa, como assim, né? Deu dois resultados diferentes. Olha, se você substituir o azinho aqui da primeira equação, ó, então eu tenho duas equações, né? Vou chamar aqui de L1 e L2. Linha 1 e linha 2. Se eu pegar, pessoal, a linha 2 e substituir o A por menos B, o que a gente vai ter, ó? A gente vai ter que o A, então, eu vou substituir pelo menos B, então eu vou ter menos B que multiplica 1, mais B que multiplica menos 1. Isso aqui é igual a 0. Opa! Menos 2B é igual a 0. Eu vou ter que o meu B vale 0. Se o meu B vale 0, então automaticamente o meu A também vale 0. Ou seja, você só tem uma única solução, que é o 0, se todos os seus escalares forem 0. Então, esse é um conjunto linearmente independente, conjunto LI. Beleza, gente? Bom, então aqui o resultado novamente, né? É um conjunto LI. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.